Tua voz já estava formada no útero de sua mãe. Você não via, mas sabia enquanto crescia. Herdava a semiótica, o amor, um grito e o caos desses dias. A poesia não para, como diz o André Lasp em um dos poemas dele, a poesia é as asas do vento. Então, nós simplesmente conseguimos observar as asas do vento e transformar essa asa em poesia escrita no papel. Eu sou iguaçuano, nasci em 1954, aqui mesmo, ali pertinho da Praça Santos Dumont. A parteira foi lá e deu conta do recado. E quando quando chegou mais ou menos, aos 20 anos, né, eu sempre gostei muito de ler. Primeiro comecei pelos gibis, eh quando morava em Areia Branca, aí ia para a feira, trocava os gibi, porque não tinha dinheiro para comprar muito, vivia de troca de gibi e lendo os gibis. Dali comecei a gostar de livros, a leitura se aprimorou mais, e lá pelo ano de 1974, ou talvez um pouco antes, né, pegando um poema de amor, de repente ganhando o primeiro beijo na boca, eu resolvi escrever poemas. Como eu gostava muito de ler, tinha um escritor chamado Carlos Castanheda, que ele escrevia uma espécie de romance meio fictício, meio real, eh, com um índio mexicano que o pessoal eles chamavam ele de brujo, de bruxo. Então, o nome do cara era Dom Juan Matos, né. Eu peguei o Dom, inverti, ficou M-O-D, tirei o J fora, ficou Moduan Matos, né. Como meu nome é Edgar Vieira Matos, eu uni as 2 coisas. Agora a ironia que é fogo, né, porque eu pensei assim, eu tendo um pseudônimo, o nome da família está salvo, não vai ter perseguição nenhuma. Que nada, o nome já estava registrado lá no Cenimar, no DOI-CODE e na Aeronáutica. Tanto o Edgar quanto o pseudônimo Modoan e poeta baixadense, já estava escrito, eu tenho documentação aí que a Cáritas Diocesana me deu e tudo, né. Então, não quer dizer, mera ilusão, já estava lá. E o Modoan, eu acho que se firmou disso, né. Eu fiz muitos poemas de protesto, tinha uma participação muito forte dentro da sociedade, né, de esquerda, ligada à Igreja Católica, a movimentos, de associações de moradores nos bairros e tal. E foi assim, né, um negócio meio de rua, nada de poema de salão ou, grupinhos fechados. O movimento começou na rua e eu acho que o Modoan Matos despontou. É claro, né, que a gente teve ajuda de vários lados. Um deles foi a revista Equipe, que em 76 ela começou, e quando chegou em 77 ela resolveu ser uma revista mais aberta. Aberta, eu quero dizer, não para uma sociedade elitizada, mas aberto para as pessoas de periferia e fora do centro urbano, né. E ela deu oportunidade a várias pessoas do Nova Iguaçu, como escritores, assim, no caso, poetas iguaçuanos, né. Chama-se Golpe. Por obscurantismo, deturpamos a lógica da memória. Por falta de dados, perdemos a linha da história. Perdemos a ação concreta de como participar na transformação.
Ficamos inertes diante da televisão, várias horas por dia, desligando nossa energia, cansados de trabalhar, sem ao menos reclamar, mentalmente condicionados, imitando a burguesia, assistindo sentados com mordomia, sem refletir a tela fria, sem descanalizar a heresia à espera da morte chegar. Mas há uma disputa, a gente falou ainda há pouco sobre isso, muito grande, sobre a sua forma de fazer a arte, em que o Moldovan sempre se manteve, de certa forma, um pouco alijado em relação a essas disputas pessoais e fazendo a arte que ele, a poesia dele, que ele, na verdade, sentia mais, sentia que o momento era aquele momento poético que ele fez, né? Então, nesse período de 80, havia uma poesia que era uma poesia muito engajada politicamente, né? Em que ele se manteve com aqueles livretinhos dele por muito tempo, fazendo uma poesia muito engajada. E aí, eu acho que num período mais ou menos posterior ao Pantera, aí entra no Bar do Daniel, em que a poesia dele começa a fugir um pouco. Aí a gente já entrou no processo democrático. No país, a gente tem o direito de escolher as pessoas que nos representam e tal. Eu acho que nesse momento a poesia dele começa a ter ele desgarra um pouco mais desse processo de só falar eminentemente numa questão política. Veja bem, em nenhum momento vai se descolar a questão política da poesia do Moldovan. Isso é outra coisa, sempre vai ter, né? Mas ela começa a ficar um pouco, vou usar um termo, um pouco mais livre, no sentido da produção que ele faz. E a poesia, toda ela, que me é estranha, em um dado momento, desde o momento que eu passo a conhecer, eu vou consumindo a poesia, né, e o poeta também, não tem como. Aí a gente consegue fazer uma seleção, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. O processo tem que ser acima disso, acima da vaidade, para poder a gente repassar, né? Passar para outras pessoas aquilo que a gente conseguiu absorver. Esse processo lírico é o que faz a desenvoltura toda da arte em geral, né? E eu vejo que quanto mais a gente consegue absorver o lado filosófico da coisa, mais a gente desenvolve o eu lírico, né? Porque a gente abraçando aquilo que é real, a gente começa a sublimar. Então a gente passa a perceber o outro lado com maior clareza, digamos assim, né? Para mim, isso é mais ou menos uma ideia do eu lírico. E a outra coisa dentro da literatura é que ela tem... A parte poética tem um monte de coisas para desenvolver. Um dia desse mesmo, eu, olhando um poema que eu fiz, é assim: na quinta fui na quitanda que fica aqui na esquina comprar quiabo e banana, parei num botequim entre Torquato, Tequila, Quinado e Quintana, só voltei para casa na quarta da outra semana. Esse poema eu fiz e as pessoas
pessoas gostaram. Eu vi que dentro desse poema tem um trava-língua inteirinho dentro, né. E eu falei: "Caramba, o trava-língua é uma coisa oral que vem desde o tempo que a gente é criança, às vezes a mãe quer dizer, a mulher está grávida, né, e já canta, já fala para a criança no próprio útero sobre coisas, né. E, ao mesmo tempo, também é bom para desenvolver casos de fala, né. Então, o peito do pé de Pedro é preto, né, 3 tigres, coisas assim, né, que as pessoas falam. Eu falei: é uma literatura oral que a gente poderia desenvolver de uma outra forma. E eu consegui fazer um livro só de trava-línguas. Então assim como se desse uma contribuição para o lado literário da coisa, né. A mesma coisa também é o conto minimalista, né, que são contos pequenos, às vezes ele tem uma frase só, que a gente consegue também desenvolver bem. Coisas fáceis, simples, que às vezes a gente não dá, assim, muita atenção, mas que está ali perto da gente e a gente, às vezes, não pega, né. De família pobre, meu pai era cozinheiro, minha mãe era de casa, e a gente se virava, né. Era quando a minha mãe era viva, era eu, quer dizer, meu irmão por parte de mãe, que era o Hernani, o Elias, que é meu irmão mais velho de pai e de mãe, depois vinha eu, e depois veio a Solange, a minha irmã caçula, né. Mas logo assim que a minha mãe faleceu, dei uma rodada por aí. Morei morei no Flamengo, em Copacabana, Leblon, Deodoro, na beira do rio também, morei em um monte de lugares diferentes. Nova Iguaçu o tempo todo, indo e vindo, claro, né. Aí eu desenvolvi várias coisas. De auxiliar de escritório, passei a auxiliar de contabilidade, aí já trabalhando na concessionária Rio Diesel, passei a assado. Aí eu passei para animação cultural, a casa também fechou, né, e continuei como animador cultural e fazendo livros, escrevendo poesia e tal o tempo todo. Foi aí que me deu a maior possibilidade. Aqui é um poema com uma cara baixadense, da Baixada Fluminense, né. Mamão verde ou jurubeba feito jiló ensopado, cará de corda ou moela, broto de abóbora ou de bambu. Davam que nem mato, que nem arame farpado, lastrava que nem bertalha, feito lobo-lobo, feijão guando, ora pronobis ou caruru. E quem nada sabia, aprendia saboreando nas terras de Iguaçu. E o momento da poesia em Nova Iguaçu não era muito explosivo, era bem quieto. E a gente conversando, estava eu, estava a Sil, estava a Silvia Regina, que é atriz, né. A Silvia Regina, na época, ela falou: "Poxa, a gente está tão fraco de movimento de poesia em Nova Iguaçu, poderia-se fazer um movimento, vamos tentar?" Eu falei: "Vamos embora. E aí, então fica por tua conta, eu vejo parte do teatro, você vê aí a poesia", né, falou. Aí a gente criou o Encontro de Poetas e Afins. O nome Encontro de Poetas era como se fosse uma roda mesmo de poetas, e afim seria todas as afinidades possíveis em relação àquilo. O que é o afim? É um músico que vem, é o artista plástico que expõe,
o ator de teatro com jograis ou esquetes de teatro, né? Aí, quer dizer, a gente tentou fazer alguma coisa onde o microfone fosse aberto, né? Para qualquer pessoa que quisesse falar o seu poema, chegasse no microfone e falasse, e, ao mesmo tempo, a gente entremeava com um músico que estivesse presente, né? Dando uma canja, ou a esquete teatral, se alguém quisesse fazer, ou o artista plástico que quisesse expor no momento ali. Então, a gente foi unindo mais ou menos isso, né? E a gente também quis dar oportunidade para todos que tivessem livros publicados que apresentassem o seu livro. Então, sempre tinha alguém com um livro, ou um morador da Baixada, como todos tiveram, ou pessoas que circulavam pela Baixada. Então, vieram pessoas de fora, como Euclides Amaral, Ivan Rigg, Iverson Carneiro, mas todos com circulação pelo Grande Rio, Baixada Fluminense. Eles lançaram também os livros aqui, até porque alguns livros deles, que lançaram no Poetas e Afins, falavam sobre a Baixada também. A ideia era fazer com que as pessoas que têm a ver com literatura na Baixada Fluminense se conhecessem entre si. Então, às vezes, a gente chamava um poeta de Queimados, às vezes de Guapimirim, Caxias, Mesquita, Nilópolis, né? Para que os poetas se conhecessem entre si e soubessem que o movimento é grande, né? Porque, às vezes, a gente lança um livro, coloca para uma meia dúzia de amigos, digamos, né? Mas não faz com que o próprio livro circule no meio literário do local. A ideia do Poetas e Afins foi exatamente essa: fazer com que o escritor circule e a obra dele também circule e as pessoas passem a conhecer mais quem faz esse movimento cultural, artístico dentro da região. Quando chegou 2020, por causa da pandemia, ele passou a ser virtual, né? E por enquanto continua assim, sendo que esse ano, 2021, é o ano dos 10 anos, né, do Sarau. E são 86 edições já feitas até então. 2020 veio a questão da pandemia, então a gente pensou uma maneira que fosse mais a cara do Poetas Afins, né? Uma coisa mais de reunião de amigos mesmo, né? Então a gente fez esses encontros remotos pelo Zoom a partir de maio. Aí, a princípio, maio, junho, julho, a gente deixou assim solto, né? E a partir de agosto a gente foi fazendo temas, né? A gente homenageou e falou sobre, conversou Bukowski. No setembro a gente pegou os poetas que suicidaram-se, né, por conta do Setembro Amarelo. Mas o haikai, eu nunca me aprofundei muito em haikai, né? Eu me aprofundei uma época por causa da Olga Savari, no Rio, que ela pediu haikais de todo mundo, eu mandei alguns para lá. Mas, assim, fazia uma produção meio que bissexta, né? De vez em quando.
Aí depois eu fiz esse livro, né? De Haikai em 2011. Teve pessoas que já fizeram aqui, o Rui Afrânio Peixoto fez, teve outras pessoas que desenvolveram, mas também bem pouco Haikai. Livro mesmo não tinha nenhum até então. Se bem que existe a Benedita Azevedo, que mora em Magé, que é a Baixada Fluminense também, e ela consegue organizar e dirigir 2 grêmios de Haikai, um em Magé, que é o Sabiá, e o outro no Rio de Janeiro, no Flamengo, que é o Águas de Março. E eles produzem livros por esses 2 grêmios. Livros coletivos, né? Como eu participo e a Sil também, e ela também desenvolve livros dela. São lindos, maravilhosos, né? E Haikai sendo uma coisa secular, eu acho que já tem mais de 600 anos que o Haikai foi feito pela primeira vez no Japão. E até hoje a gente vem fazendo isso. E, pelo que me consta, o Brasil é um lugar que tem, assim, é o segundo país mais haikaísta do mundo, né? Primeiro é o Japão e segundo é o Brasil, exatamente pela migração japonesa para o Brasil. Às vezes, lembrando o lado social da poesia, a gente lembra que nós vivemos numa região. E tempos atrás, mais ou menos em 81, eu falava sobre uma poesia baixadense, né? Que tem a cara da Baixada Fluminense. Não é que toda poesia tenha que ser assim, ou que todo povo é estigmatizado, mas existe uma realidade, né? A cara do local. E a gente também, eu consegui desenvolver uma poesia baixadense falando sobre coisas da Baixada, sobre o lado político, o lado social, o lado da pobreza, o lado da exploração, coisas assim que a gente vê no dia a dia, né? Um trem lotado, há pouco tempo atrás, a gente entrava num trem de trabalhadores que a gente vinha tão apertado ali que às vezes não tinha lugar nem para pisar no chão, tinha que ficar num pé só. Então, existem coisas que é da Baixada Fluminense, né? Não tem outro lugar da mesma forma. Pode pegar qualquer ramal, pode ser o ramal Japeri, o Belfor Roxo ou Caxias, que a realidade é aquela dali, né? Bem diferente de outros lugares. Em 96, eu lancei o Vermelho, e é um poema só, o Vermelho, um século de poesia, que fala sobre o século XX, desde o início do século XX até o final, pegando recortes do século também. Aí, quando chegou em 2000, eu falei, tem que lançar, porque existe um monte de pessoas dentro da Baixada que fizeram um monte de coisas e estão sendo esquecidos, né? Porque ninguém fala a respeito. Aí eu fui buscando um a um, mais ou menos, né? Como os nomes da nossa cultura, como os grupos culturais e folclóricos, como figuras culturais inesquecíveis, como locais interessantes, culturalmente falando, e fatos inusitados que aconteceram na Baixada. Aí consegui fazer esse livro de crônica aqui em 2000. Então, a gente fazendo lá um encontro de animadores, fazer um levantamento de Iguaçu, as terras de Iguaçu, na época com 2 S's, né? Porque tinha todos os municípios ainda dentro de Iguaçu. Eu fiquei incumbido de fazer o lado histórico, o apanhado histórico. Então, eu fiz lá umas 10 páginas de apanhado histórico. Depois que terminou a exposição, aquilo ficou meio que adormecido. E como a gente já tinha um computador, foi fácil
e a ordem era cronológica, né? Foi fácil continuar. Aí eu não parei. Aí eu levei 19 anos fazendo esse livro aqui. Fui pegando dados em todos os lugares que eu podia, né? De recortes possíveis para fazer a história de Iguaçu. Aí está aqui, são 412 páginas, né? É um livro muito procurado, as pessoas pesquisam bastante nele, né? E segundo alguns comentários, é um livro que veio trazer uma riqueza maior para Nova Iguaçu em termos de passado, né? As pessoas podem buscar um pouco mais e saber o que aconteceu aqui, né? Principalmente pelo lado cultural. Minha irmã, indo para a faculdade, conheceu o Raimundo Rodrigues, que é o artista plástico, né? Que na época ele era diretor de cultura, parece, na Casa de Cultura. E ele falou desse encontro. Aí ela lembrou logo de mim, que ela já sabia, né, que eu escrevia minhas coisas e guardava. Aí falou sobre esse encontro e fomos lá, nós duas, num encontro com a poesia. Aí encontrei Moduan lá. E na época eu não falava poesia, né, no palco, era 1000 vezes mais tímida do que eu sou hoje ainda. Aí eu passava meus poemas, né, para alguém ler. Quem leu meu poema foi ele. Aí no final a gente, né, foi lá agradecer, boa noite, aquela coisa. Aí quando ele falou, né, o nome dele, Moduan, eu e ela, a gente ficou assim, Moduan, diferente. Eu era tão, assim, eu digo alienada, né, do que seria da história de Nova Iguaçu, da cultura, de tudo, que eu não conhecia nada. A partir desse encontro eu vim conhecer os artistas locais, né? E me inseri a eles. Eu também era uma artista local. Os amigos de antes, que quando nós nos conhecemos, ele deu uma sossegada, né? Ele era muito namorador e coisa e tal, mas a gente namorou muito tempo, para, enfim, parar para pensar em construir juntos, comprar um terreno aqui, né, e construir. A gente namorou bastante. E enfim, quando a gente estava no Bar Raízes, que isso foi uma ideia dele, né? Porque eu jamais teria uma ideia de pegar um bar, imagina. Mas eu embarquei com ele, assim, tipo, vamos nessa. Com 11 anos da gente juntos, a Marília nasceu. Acho que a gente namorou uns 8, 9 anos pra... 8, é. Aí começamos a construir e tal, a casa, e quando a gente veio para cá, que assim, enfim, a gente, bom, podemos ter, né? A gente planejava, né, ter filho, então agora é o lugar, né, o momento, né, para isso. Legal. Aí ele é muito sério, né, muito metódico, né? Mas ele é um ótimo marido. Ele não deixa faltar nada, é do tipo que gosta de ir no mercado. Eu encontro com ele no mercado, inclusive. Ele gosta, né? E é parceiro, mas assim, muito metódico também, não é fácil conviver, não. A gente tem, assim... Eu não sei se eu sou também, não sou fácil também, né? Mas acho que tem uma combinação boa aí, porque talvez eu tenha essa calma que falta a ele às vezes, né? Às vezes eu também sou mais nervosa do que ele, às vezes, por exemplo, para fazer uma entrevista. Como eu estava te falando, ele fala numa calma e eu já estou aqui toda... Para outras coisas, não, acho que nisso a gente se equilibra, né? Parceria.
A gente é uma boa parceria. Eu vim muito crua, né, pro grupo, né? Eu não tinha nada de conhecimento de trabalhar assim em público, de produzir cultura, de nada, né? Foram coisas que eu fui aos poucos, né? Assimilando e fazendo. Entrei para animação cultural também, né? E a gente sempre envolvido com alguma causa. Aquilo que ele estava falando, né? Não só a poesia pela poesia, né? Mas também a gente se inseriu nos movimentos. Nada parecia, entretanto, seus olhos de acalanto relaxaram tanto o meu canto que fiquei mudo. Nunca te olhar. Que encanto. Mas é diferente, né? Ter um pai que me fez conhecer um outro lado de Nova Iguaçu. Eu estudava no Monteiro Lobato, estudei lá o meu fundamental inteiro. E era chegar na biblioteca da escola e ter um livro do meu próprio pai na biblioteca da escola. Era diferente. E na hora de perguntar o que seus pais são, eles são... oficialmente a profissão deles são animadores culturais, né? Mas tinha sempre que falar, ele é poeta também, minha mãe e meu pai são escritores, têm livros publicados, e sempre foi assim, a infância inteira, até hoje né? Mas eu sempre gostei muito, porque foi crescer nesse meio, conhecer várias coisas que eu acho que se não fosse por eles, com certeza eu não conheceria. Crescer vendo as pessoas perguntando para o meu pai as coisas, porque além dele ser poeta, escritor, ele é um acervo agora também, né? Vem gente aqui, pergunta, isso aqui, aquilo, você tem esse documento, você tem esse registro, e ele, minha mãe tem. É divertido também. Mas essa é uma figura dele que é o que todo mundo conhece, né? Aqui em casa ele é assim, ele brinca, ele é bravo também, muitas vezes. Tem dia que ele chega do trabalho, ele já tá cansado e fica lá na cozinha fazendo comida, mas ele tá na cozinha, faz a comida, mesmo cansado. Ele é teimoso também. Mas eu e ele também temos muitas coisas parecidas. E aí eu acho que isso que faz que a gente às vezes se junte para fazer as coisas. A gente fica muito no quintal também, né? Eu e ele. A mamãe também, né? Mas na hora de mexer no quintal, assim, eu que ajudo mais ele. Teve agora com essa pandemia que passou, a gente passou cimento no quintal, eu ajudei ele a misturar a massa e tudo mais. É bem divertido, na verdade, ter esses dois lados, né? E saber que esse lado mais família, assim, a gente conhece muito bem também. A cultura é a raiz da história do homem e a evolução dos grupos sociais. Mas vivemos tão materializados, será que a natureza não importa mais? Já devastamos o meio ambiente com a poluição das multinacionais. Já tomamos Coca-Cola ao invés de sucos naturais. Comemos hambúrgueres, hot dogs ao invés de pratos regionais. Será que esquecemos o vatapá, a pamonha, o tutu, o munguzá, o cuscuz e o angu, a muqueca de peixe e o caruru lá no fundo dos quintais? E o samba-enredo de nossos carnavais? O baião, o maxixe, chachado, ciranda, o breque, o frevo, o maracatu, a embolada e as cantigas dos cafezais.
O chorinho, o repente, o cordel, as trovas do cantador e do menestrel, das caatingas, dos cerrados e matagais, de todos os cantos do país. Fandango, bumba meu boi, folia de reis, é o folclore que definha dia a dia, pelas imposições internacionais desses dissabores artificiais. Mas a mestiçagem de nossa raça ainda hão de sustentar nossos portais. O índio, branco, o negro levantarão a cultura nos anais. O cafuzo, o mameluco e o mulato é a história que corre em suas veias por essas terras tropicais. Tua voz já estava formada no útero de sua mãe. Você não via, mas sabia enquanto crescia. Herdava a semiótica, o amor, um grito e o caos desses dias. A poesia não para, como diz o André Lasp, em um dos poemas dele, a poesia é as asas do vento. Então, nós simplesmente conseguimos observar as asas do vento e transformar essa asa em poesia escrita no papel. Eu sou iguaçuano, nasci em 1954, aqui mesmo, ali pertinho da Praça Santos Dumont. A parteira foi lá e deu conta do recado. E quando chegou mais ou menos aos 20 anos, né, eu sempre gostei muito de ler. Primeiro comecei pelos gibis, quando morava em Areia Branca, aí ia para a feira, trocava os gibi, porque não tinha dinheiro para comprar muito, vivia de troca de gibi e lendo os gibis. Dali comecei a gostar de livros, a leitura se aprimorou mais, e lá pelo ano de 1974, ou talvez um pouco antes, né, pegando um poema de amor, de repente ganhando o primeiro beijo na boca, eu resolvi escrever poemas. Como eu gostava muito de ler, tinha um escritor chamado Carlos Castanheda, que ele escrevia uma espécie de romance meio fictício, meio real, com um índio mexicano, que o pessoal chamavam ele de brujo, de bruxo. Então, o nome do cara era Dom Juan Matos, né? Eu peguei o Dom, inverti, ficou MOD, tirei o J fora, ficou Moduan Matos, né? Como meu nome é Edgar Vieira Matos, eu uni as duas coisas. Agora, a ironia que é fogo, né? Porque eu pensei assim, eu tendo um pseudônimo, o nome da família está salvo, não vai ter perseguição nenhuma. Que nada, o nome já estava registrado lá no Senimar, no DOI-CODE e na Aeronáutica. Tanto o Edgar quanto o pseudônimo Moduan e poeta baixadense. Já estava escrito, tem documentação aí que a Cáritas Diocesana me deu e tudo, né? Então, não quer dizer, mera ilusão, já estava lá. E o Moduan, eu acho que se firmou disso, né? Eu fiz muitos poemas de protesto, tinha uma participação muito forte dentro
da sociedade, né, de esquerda, ligada à Igreja Católica, a movimentos de associações de moradores nos bairros e tal. E foi assim, né, negócio meio de rua, nada de poema de salão ou, grupinhos fechados. O movimento começou na rua e eu acho que o humor do Amato despontou. É claro, né, que a gente teve ajuda de vários lados. Um deles foi a revista Equipe, que em 76 ela começou, e quando chegou em 77 ela resolveu ser uma revista mais aberta. Aberta, eu quero dizer, não para uma sociedade elitizada, mas aberto para as pessoas de periferia e fora do centro urbano, né. E ela deu oportunidade a várias pessoas do Nova Iguaçu, como escritores, assim, no caso, poetas iguaçuanos, né. Chama-se Golpe. Por obscurantismo, deturpamos a lógica da memória. Por falta de dados, perdemos a linha da história. Perdemos a ação concreta de como participar na transformação. Ficamos inertes diante da televisão, várias horas por dia, desligando nossa energia, cansados de trabalhar, sem ao menos reclamar, mentalmente condicionados, imitando a burguesia, assistindo sentados com mordomia, sem refletir a tela fria, sem descanalizar a heresia à espera da morte chegar. Mas há uma disputa, a gente falou ainda há pouco sobre isso, muito grande, sobre a sua forma de fazer a arte, em que o Moldovan sempre se manteve, de certa forma, um pouco alijado em relação a essas disputas pessoais e fazendo a arte a poesia dele, que ele, na verdade, sentia mais, sentia que o momento era aquele momento poético que ele fez, né? Então, nesse período de 80, havia uma poesia que era uma poesia muito engajada politicamente, né? Em que ele se manteve com aqueles livretinhos dele por muito tempo, fazendo uma poesia muito engajada. E aí, eu acho que num período mais ou menos posterior ao Pantera, aí entra no Bar do Daniel, em que a poesia dele começa a fugir um pouco. Aí a gente já entrou no processo democrático. No país, a gente tem o direito de escolher as pessoas que nos representam e tal. Eu acho que nesse momento a poesia dele começa a ter ele desgarra um pouco mais desse processo de só falar eminentemente numa questão política. Veja bem, em nenhum momento vai se descolar a questão política da poesia do Moldovan. Isso é outra coisa, sempre vai ter, né? Mas ela começa a ficar um pouco, eu vou usar um termo, um pouco mais livre, no sentido da produção que ele faz. E a poesia, toda ela, que me é estranha, em um dado momento, desde o momento que eu passo a conhecer, eu vou
consumindo a poesia, né, e o poeta também, não tem como. Aí a gente consegue fazer uma seleção, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. O processo tem que ser acima disso, acima da vaidade, para poder a gente repassar, né, passar para outras pessoas aquilo que a gente conseguiu absorver. Esse processo lírico é o que faz a desenvoltura toda da arte em geral, né. E eu vejo que quanto mais a gente consegue absorver o lado filosófico da coisa, mais a gente desenvolve o eu lírico, né. Porque a gente abraçando aquilo que é real, a gente começa a sublimar. Então a gente passa a perceber o outro lado com maior clareza, digamos assim, né. Para mim isso é mais ou menos uma ideia, do eu lírico. E a outra coisa dentro da literatura é que ela tem a parte poética tem um monte de coisas para desenvolver. Um dia desse mesmo, eu olhando um poema que eu fiz, é assim: ó, "Na quinta fui na quitanda que fica aqui na esquina comprar quiabo e banana, parei num botequim entre Torquato, Tequila, Quinaba e Quintana, só voltei para casa na quarta da outra semana". Esse poema eu fiz e as pessoas gostaram. Eu vi que dentro desse poema tem um trava-língua inteirinho dentro, né. Aí eu falei: "Caramba, o trava-língua é uma coisa oral que vem desde o tempo que a gente é criança, às vezes a mãe, quer dizer, a mulher está grávida, né, e já canta, já fala para a criança no próprio útero sobre coisas, né. E, ao mesmo tempo, também é bom para desenvolver casos de fala, né. Então, o peito do pé de Pedro é preto, né, 3 tigres, coisas assim, né, que as pessoas falam. Eu falei: "É uma literatura oral que a gente poderia desenvolver de uma outra forma". E eu consegui fazer um livro só de trava-línguas. Então é assim como se desse uma contribuição para o lado literário da coisa, né. A mesma coisa também é o conto minimalista, né, que são contos pequenos, às vezes ele tem uma frase só, que a gente consegue também desenvolver bem. Coisas fáceis, simples, que às vezes a gente não dá, assim, muita atenção, mas que está ali perto da gente e a gente, às vezes, não pega, né. De família pobre, meu pai era cozinheiro, minha mãe era de casa, e a gente se virava, né. Era quando a minha mãe era viva, era eu, quer dizer, meu irmão por parte de mãe, que era o Hernani, o Elias, que é meu irmão mais velho de pai e de mãe, depois vinha eu, e depois veio a Solange, a minha irmã caçula, né. Mas logo assim que a minha mãe faleceu, dei uma rodada por aí. Morei no Flamengo, em Copacabana, Leblon, Deodoro, na beira do Rio também, morei em um monte de lugares diferentes. Nova Iguaçu, o tempo todo, indo e vindo, claro, né. Aí eu desenvolvi várias coisas. De auxiliar de escritório, passei a auxiliar de contabilidade, de auxiliar de contabilidade, aí já trabalhando na concessionária Rio Diesel, passei a assado. Aí eu passei para animação cultural, a casa também fechou, né. E continuei como animador cultural e fazendo livros, escrevendo poesia e tal, o tempo todo. Foi aí que me deu a maior possibilidade. Aqui é um poema com uma cara baixadense, da Baixada Fluminense, né. Mamão verde ou jurubeba feito jiló ensopado, cará de corda ou moela, broto de abóbora ou de bambu,
davam que nem mato, que nem arame farpado, lastrava que nem bertalha, feito lobo-lobo, feijão guando, ora pronobe ou caruru. E quem nada sabia, aprendia saboreando nas terras de Iguaçu. E o momento da poesia em Nova Iguaçu não era muito explosivo, era bem quieto. E a gente conversando, estava eu, estava a Sil, estava a Silvia Regina, que é atriz, né? A Silvia Regina, na época, ela falou, poxa, a gente está tão fraco de movimento de poesia em Nova Iguaçu, poderia se fazer um movimento, vamos tentar? Eu falei, vamos embora. E aí, então fica por tua conta, eu vejo parte do teatro, você vê aí poesia, né? Falou. Aí a gente criou o Encontro de Poetas e Afins. O nome Encontro de Poetas era como se fosse uma roda mesmo de poetas, e afins seria todas as afinidades possíveis em relação àquilo. O que é o afim? É um músico que vem, é o artista plástico que expõe, o ator de teatro com jograis ou esquetes de teatro, né? Aí, quer dizer, a gente tentou fazer alguma coisa onde o microfone fosse aberto, né? Para qualquer pessoa que quisesse falar o seu poema, chegasse no microfone e falasse, e, ao mesmo tempo, a gente entremeava com um músico que estivesse presente, né? Dando uma canja, ou a esquete teatral, se alguém quisesse fazer, ou o artista plástico que quisesse expor no momento ali. Então, a gente foi unindo mais ou menos isso, né? E a gente também quis dar oportunidade para todos que tivessem livros publicados que apresentassem o seu livro. Então, sempre tinha alguém com um livro, ou um morador da Baixada, como todos estiveram, ou pessoas que circulavam pela Baixada. Então, vieram pessoas de fora, como Euclides Amaral, Ivan Rigg, Iverson Carneiro, mas todos com circulação pelo Grande Rio, Baixada Fluminense. Eles lançaram também os livros aqui, até porque alguns livros deles, que lançaram no Poetas e Afins, falavam sobre a Baixada também. A ideia era fazer com que as pessoas que têm a ver com literatura na Baixada Fluminense se conhecessem entre si. Então, às vezes, a gente chamava um poeta de Queimados, às vezes de Guapimirim, Caxias, Mesquita, Nilópolis, né? Para que os poetas se conhecessem entre si e soubessem que o movimento é grande, né? Porque, às vezes, a gente lança um livro, coloca para uma meia dúzia de amigos, digamos, né? Mas não faz com que o próprio livro circule no meio literário do local. A ideia do Poetas e Afins foi exatamente essa, fazer com que o escritor circule e a obra dele também circule e as pessoas passem a conhecer mais quem faz esse movimento cultural, artístico, dentro da região. Quando chegou em 2020, por causa da pandemia, ele passou a ser virtual, né? E por enquanto continua assim, sendo que esse ano, 2021, é o ano dos 10 anos, né, do Sarau. E são 86 edições já feitas até então. 2020 veio a questão da pandemia, então a gente pensou uma maneira que fosse mais a cara do Poetas e Afins, né? Uma coisa mais
de reunião de amigos mesmo, né? Então a gente fez esses encontros remotos pelo Zoom a partir de maio. Aí, a princípio, maio, junho, julho, a gente deixou assim solto, né? E a partir de agosto a gente foi fazendo temas, né? A gente homenageou e falou sobre, conversou Bukowski. No setembro, a gente pegou os poetas que suicidaram-se, né, por conta do Setembro Amarelo. Mas o haikai, eu nunca me aprofundei muito em haikai, né? Eu me aprofundei uma época por causa da Olga Savary, no Rio, que ela pediu haikais de todo mundo, eu mandei alguns para lá. Mas, assim, fazia uma produção meio que bissexta, né? De vez em quando. Aí depois eu fiz esse livro, né? De haikai em 2011. Teve pessoas que já fizeram aqui, o Rui Afrânio Peixoto fez, teve outras pessoas que desenvolveram, mas também bem pouco haikai. Livro mesmo não tinha nenhum até então. Se bem que existe a Benedita Azevedo, que mora em Magé, que é a Baixada Fluminense também, e ela consegue organizar e dirigir 2 grêmios de haikai. Um em Magé, que é o Sabiá, e outro no Rio de Janeiro, no Flamengo, que é o Águas de Março. E eles produzem livros por esses 2 grêmios. Livros coletivos, né? Como eu participo e a Sil também, e ela também desenvolve livros dela. São lindos, maravilhosos, né? E haikai sendo uma coisa secular, eu acho que já tem mais de 600 anos que o haikai foi feito pela primeira vez no Japão. E até hoje a gente vem fazendo isso. E, pelo que me consta, o Brasil é um lugar que tem, assim, é o segundo país mais haikaísta do mundo, né? Primeiro é o Japão e segundo é o Brasil, exatamente pela migração japonesa para o Brasil. Às vezes, lembrando o lado social da poesia, a gente lembra que nós vivemos numa região. E tempos atrás, mais ou menos em 81, eu falava sobre uma poesia baixadense, né? Que tem a cara da Baixada Fluminense. Não é que toda poesia tenha que ser assim, ou que todo povo é estigmatizado, mas existe uma realidade, né? A cara do local. E a gente também, eu consegui desenvolver uma poesia baixadense falando sobre coisas da Baixada, sobre o lado político, o lado social, o lado da pobreza, o lado da exploração, coisas assim que a gente vê no dia a dia, né? Um trem lotado, há pouco tempo atrás, a gente entrava num trem de trabalhadores que a gente vinha tão apertado ali que às vezes não tinha lugar nem para pisar no chão, tinha que ficar num pé só. Então, existem coisas que é da Baixada Fluminense, né? Não tem outro lugar da mesma forma. Pode pegar qualquer ramal, pode ser o ramal Japeri, o Belfor Roxo ou Caxias, que a realidade é aquela dali, né? Bem diferente de outros lugares. Em 96, eu lancei o Vermelho, e é um poema só, o Vermelho, um século de poesia, que fala sobre o século XX, desde o início do século XX até o final, pegando recortes do século também. Aí, quando chegou em 2000, eu falei, tem que lançar, porque existe um monte de pessoas dentro da Baixada que fizeram um monte de coisas e estão sendo esquecidos, né? Porque ninguém fala a respeito. Aí eu fui buscando um a um, mais ou menos, né? Como os nomes da nossa cultura, como os grupos culturais e folclóricos, como figuras culturais inesquecíveis, como locais interessantes, culturalmente falando, e fatos inusitados que aconteceram na Baixada. Aí consegui fazer esse livro de crônica aqui em 2000. Então, a gente fazendo lá um encontro de animadores, fazer um levantamento de Iguaçu, as terras de Iguaçu, na época com 2 S's, né? Porque tinha todos os municípios ainda dentro de Iguaçu. Eu fiquei incumbido de fazer o lado histórico, o apanhado histórico.
Então eu fiz lá umas 10 páginas de apanhado histórico. Depois que terminou a exposição, aquilo ficou meio que adormecido. E como a gente já tinha um computador, foi fácil, e a ordem era cronológica, né? Foi fácil continuar. Aí eu não parei. Aí eu levei 19 anos fazendo esse livro aqui. Fui pegando dados em todos os lugares que eu podia, né? De recortes possíveis para fazer a história de Iguaçu. Aí está aqui, são 412 páginas, né? É um livro muito procurado, as pessoas pesquisam bastante nele, né? E segundo alguns comentários, é um livro que veio trazer uma riqueza maior para Nova Iguaçu em termos de passado, né? As pessoas podem buscar um pouco mais e saber o que aconteceu aqui, né? Principalmente pelo lado cultural. Minha irmã, indo para a faculdade, conheceu o Raimundo Rodrigues, que é o artista plástico, né? Que na época ele era diretor de cultura, parece, na Casa de Cultura. E ele falou desse encontro. Aí ela lembrou logo de mim, que ela já sabia, né, que eu escrevia minhas coisas e guardava. Aí falou sobre esse encontro e fomos lá, nós duas, num encontro com a poesia. Aí encontrei o Moduan lá. E na época eu não falava poesia, né, no palco, era 1000 vezes mais tímida do que eu sou hoje ainda. Aí eu passava meus poemas, né, para alguém ler. Quem leu meu poema foi ele. Aí no final a gente, né, foi lá agradecer, boa noite, aquela coisa. Aí quando ele falou, né, o nome dele, Moduan, eu e ela, a gente ficou assim, Moduan, diferente. Eu era tão, assim, eu digo alienada, né, do que seria da história de Nova Iguaçu, da cultura, de tudo, que eu não conhecia nada. A partir desse encontro eu vim conhecer os artistas locais, né, e me inseri a eles. Eu também era uma artista local. Os amigos de antes, que quando nós nos conhecemos, ele deu uma sossegada, né? Ele era muito namorador e coisa e tal, mas a gente namorou muito tempo, para, enfim, parar para pensar em construir juntos, comprar um terreno aqui, né? E construir. A gente namorou bastante. E, enfim, quando a gente estava no Bar Raízes, que isso foi uma ideia dele, né? Porque eu jamais teria uma ideia de pegar um bar, imagina. Mas eu embarquei com ele, assim, tipo, vamos nessa. Com 11 anos da gente juntos, a Marília nasceu. Acho que a gente namorou uns 8, 9 anos. Bastante. 8, Aí começamos a construir e tal, a casa, e quando a gente veio para cá, que assim, enfim, a gente, bom, podemos ter, né, a gente planejava, né, ter filho, então agora é o lugar, né, o momento, né, para isso. Legal. Aí, ele é muito sério, né, muito metódico, né, mas ele é um ótimo marido, ele não deixa faltar nada, é do tipo que gosta de ir no mercado. Ele encontra coisa no mercado, inclusive. Ele gosta, né? E é parceiro, mas assim, muito metódico também, não é fácil conviver, não. A gente tem, assim... Eu não sei se eu sou também, não sou fácil também, né? Mas acho que tem uma combinação boa aí, porque talvez eu tenha essa calma que falta a ele, às vezes, né? Às vezes eu também sou mais nervosa do que ele, às vezes, por exemplo, para fazer uma entrevista. Como eu estava te falando, ele fala numa calma e eu já estou aqui toda... Para outras coisas, não. Acho que nisso a gente se equilibra, né? Parceria. A gente é uma boa parceria. Eu vim muito crua, né, pro grupo, né? Eu não tinha nada de conhecimento de trabalhar assim em público, de produzir cultura, de nada, né? Foram coisas que eu fui aos poucos, né, assimilando e fazendo. Entrei para animação cultural também,
né? E a gente sempre envolvido com alguma causa. Aquilo que ele estava falando, né? Não só a poesia pela poesia, né? Mas também a gente se inseriu nos movimentos. Nada parecia, entretanto, seus olhos de acalanto relaxaram tanto o meu canto que fiquei mudo, num canto, tão sonho quanto a te olhar. Que encanto. Mas é diferente, né? Ter um pai que me fez conhecer um outro lado de Nova Iguaçu. Eu estudava no Monteiro Lobato, estudei lá o meu fundamental inteiro. E era chegar na biblioteca da escola e ter um livro do meu próprio pai na biblioteca da escola. Era diferente. E na hora de perguntar o que seus pais são, eles são, oficialmente a profissão deles são animadores culturais, né? Mas tinha sempre o que falar. Ele é poeta também, minha mãe e meu pai são escritores, têm livros publicados. E sempre foi assim, a infância inteira. Até hoje né? Mas eu sempre gostei muito, porque foi crescer nesse meio, conhecer várias coisas que eu acho que se não fosse por eles, com certeza eu não conheceria. Crescer vendo as pessoas perguntando pro meu pai as coisas, porque além dele ser poeta, escritor, ele é um acervo agora também, né? Vem gente aqui, pergunta, isso e aquilo, você tem esse documento, você tem esse registro, e ele e minha mãe tem. É divertido também. Mas essa é uma figura dele que é o que todo mundo conhece, né? Aqui em casa ele é assim, ele brinca, ele é bravo também, muitas vezes. Tem dia que ele chega do trabalho, ele já tá cansado e fica lá na cozinha fazendo comida, mas ele tá na cozinha, faz a comida, mesmo cansado. Ele é teimoso também. Mas eu e ele também temos muitas coisas parecidas. E aí eu acho que isso que faz que a gente às vezes se junte para fazer as coisas. A gente fica muito no quintal também, né? Eu e ele. A mamãe também, né? Mas na hora de mexer no quintal, assim, eu que ajudo mais ele. Teve agora, com essa pandemia que passou, a gente passou cimento no quintal, eu ajudei ele a misturar a massa e tudo mais. É bem divertido, na verdade, ter esses dois lados, né? E saber que esse lado mais família, assim, a gente conhece muito bem também. A cultura é a raiz da história do homem e a evolução dos grupos sociais. Mas vivemos tão materializados, será que a natureza não importa mais? Já devastamos o meio ambiente com a poluição das multinacionais. Já tomamos Coca-Cola ao invés de sucos naturais. Comemos hambúrgueres, hot dogs, ao invés de pratos regionais. Será que esquecemos o vatapá, a pamonha, o tutu, o munguzá, o cuscuz e o angu, a muqueca de peixe e o caruru lá no fundo dos quintais? E o samba-enredo de nossos carnavais? O baião, o maxixe, chachado, ciranda, o breque, o frevo, o maracatu, a embolada e as cantigas dos cafezais. O chorinho, o repente, o cordel, as trovas do cantador e do menestrel, das caatingas, dos cerrados e matagais, de todos os cantos do país. Fandango, bumba meu boi, folia de reis, é o folclore que definha dia a dia, pelas imposições internacionais desses dissabores artificiais. Mas a mestiçagem de nossa raça ainda hão de sustentar nossos portais. O índio, branco, o negro levantarão a cultura nos anais. O cafuzo, o mameluco e o mulato é a história que corre em suas veias por essas terras tropicais. Tua voz já estava formada no útero de sua mãe. Você não via, mas sabia enquanto crescia.
herdava a semiótica, o amor, um grito e o caos desses dias. A poesia não para, como diz o André Laspi em um dos poemas dele, a poesia é as asas do vento. Então, nós simplesmente conseguimos observar as asas do vento e transformar essa asa em poesia escrita no papel. Eu sou iguaçuano, nasci em 1954, aqui mesmo, ali pertinho da Praça Santos Dumont. A parteira foi lá e deu conta do recado. E quando chegou mais ou menos aos 20 anos, né, eu sempre gostei muito de ler. Primeiro comecei pelos gibis, quando morava em Areia Branca, aí ia para a feira, trocava os gibi, porque não tinha dinheiro para comprar muito, vivia de troca de gibi, e lendo os gibis. Dali comecei a gostar de livros, a leitura se aprimorou mais, e lá pelo ano de 1974, ou talvez um pouco antes, né, pegando um poema de amor, de repente ganhando o primeiro beijo na boca, eu resolvi escrever poemas. Como eu gostava muito de ler, tinha um escritor chamado Carlos Castanheda, que ele escrevia uma espécie de romance meio fictício, meio real, com um índio mexicano, que o pessoal chamavam ele de bruxo. Então, o nome do cara era Dom Juan Matos, né? Eu peguei o Dom, inverti, ficou MOD, tirei o J fora, ficou Moduan Matos, né? Como meu nome é Edgar Vieira Matos, eu uni as duas coisas. Agora, a ironia é que é fogo, né? Porque eu pensei assim, eu tendo um pseudônimo, o nome da família está salvo, não vai ter perseguição nenhuma. Que nada, o nome já estava registrado lá no CNMAR, no DOI-CODE e na Aeronáutica. Tanto o Edgar quanto o pseudônimo Moduan, e poeta baixadense, já estava escrito, eu tenho documentação aí que a Caritas Diocesana me deu e tudo, né? Então, quer dizer, mera ilusão, já estava lá. E o Moduan, eu acho que se firmou disso, né? Eu fiz muitos poemas de protesto, tinha uma participação muito forte dentro da sociedade, né? De esquerda, ligada à Igreja Católica, a movimentos de associações de moradores nos bairros e tal. E foi assim, né? Negócio meio de rua, nada de poema de salão ou grupinhos fechados. O movimento começou na rua e eu acho que o Moduan Matos despontou. É claro, né, que a gente teve ajuda de vários lados. Um deles foi a revista Equipe, que em 76 ela começou, e quando chegou em 77, ela resolveu ser uma revista mais aberta. Aberta, eu quero dizer, não para uma sociedade elitizada, mas aberto para as pessoas de periferia, fora do centro urbano, né? E ela deu oportunidade a várias pessoas do Nova Iguaçu, como escritores, assim, no caso, poetas iguaçuanos, né? Chama-se Golpe. Por obscurantismo, deturpamos a lógica da memória. Por falta de dados, perdemos a linha da história. Perdemos a ação concreta de como participar na transformação. Ficamos inertes diante da televisão, várias horas por dia, desligando nossa energia, cansados de trabalhar, sem ao menos reclamar, mentalmente condicionados, imitando a burguesia, assistindo sentados com mordomia, sem refletir a tela fria, sem descanalizar a heresia à espera da morte chegar. Mas há uma disputa, a gente falou ainda há pouco sobre isso, muito grande, sobre a sua forma de fazer a arte, em que o Moduan sempre se manteve, de certa forma, um pouco alijado em relação a essas disputas pessoais e fazendo a arte a poesia dele, que ele, na verdade, sentia mais, sentia que o momento era
aquele momento poético que ele fez, né? Então, nesse período de 80, havia uma poesia que era uma poesia muito engajada politicamente, né? Em que ele se manteve com aqueles livretinhos dele por muito tempo, fazendo uma poesia muito engajada. E aí, eu acho que num período mais ou menos posterior ao Pantera, aí entra no Bar do Daniel, em que a poesia dele começa a fugir um pouco. Aí a gente já entrou no processo democrático. No país, a gente tem o direito de escolher as pessoas que nos representam e tal. Eu acho que nesse momento a poesia dele começa a ter ele desgarra um pouco mais desse processo de só falar eminentemente numa questão política. Veja bem, em nenhum momento vai se descolar a questão política da poesia do Moduan. Isso é outra coisa, sempre vai ter, né? Mas ela começa a ficar um pouco, vou usar um termo, um pouco mais livre, no sentido da produção que ele faz. E a poesia, toda ela, que me é estranha, em um dado momento, desde o momento que eu passo a conhecer, eu vou consumindo a poesia, né? E o poeta também, não tem como. Aí a gente consegue fazer uma seleção, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. O processo tem que ser acima disso, acima da vaidade, para poder a gente repassar, né? Passar para outras pessoas aquilo que a gente conseguiu absorver. Esse processo lírico é o que faz a desenvoltura toda da arte em geral, né? E eu vejo que quanto mais a gente consegue absorver o lado filosófico da coisa, mais a gente desenvolve o eu lírico, né? Porque a gente abraçando aquilo que é real, a gente começa a sublimar. Então a gente passa a perceber o outro lado com maior clareza, digamos assim, né? Para mim, isso é mais ou menos uma ideia do eu lírico. E a outra coisa dentro da literatura é que ela tem... A parte poética tem um monte de coisas para desenvolver. Um dia desse mesmo, eu olhando um poema que eu fiz, é assim: ó, na quinta fui na quitanda que fica aqui na esquina comprar quiabo e banana, parei num botequim entre Torquato, Tequila, Quinaba e Quintana, só voltei para casa na quarta da outra semana. Esse poema eu fiz e as pessoas gostaram. Eu vi que dentro desse poema tem um trava-língua inteirinho dentro, né? Aí eu falei, caramba, o trava-língua é uma coisa oral que vem desde o tempo que a gente é criança. Às vezes a mãe, quer dizer, a mulher está grávida, né, e já canta, já fala para a criança no próprio útero sobre coisas, né? E, ao mesmo tempo, também é bom para desenvolver casos de fala, né? Então, o peito do pé de Pedro é preto, né? 3 tigres, coisas assim, né, que as pessoas falam. Eu falei, uma literatura oral que a gente poderia desenvolver de uma outra forma. E eu consegui fazer um livro só de trava-línguas. Então, é assim como se desse uma contribuição para o lado literário da coisa, né? A mesma coisa também é o conto minimalista, né? Que são contos pequenos, às vezes ele tem uma frase só, que a gente consegue também desenvolver bem. Coisas fáceis, simples, que às vezes a gente não dá assim, muita atenção, mas que está ali perto da gente e a gente às vezes não pega, né? De família pobre, meu pai era cozinheiro, minha mãe era de casa, e a gente se virava, né? Quando a minha mãe era viva, era eu, quer dizer, meu irmão por parte de mãe, que era o Hernani, o Elias, que é meu irmão mais velho de pai e de mãe, depois vinha eu, e depois veio a Solange, a minha irmã caçula, né? Mas logo assim que a minha mãe faleceu, dei uma rodada por aí. Morei
morei no Flamengo, em Copacabana, Leblon, Deodoro, na beira do Rio também. Morei em um monte de lugares diferentes. Nova Iguaçu, o tempo todo, indo e vindo, claro, né? Aí eu desenvolvi várias coisas. De auxiliar de escritório, passei a auxiliar de contabilidade. De auxiliar de contabilidade, aí já trabalhando na concessionária Rio Diesel, passei assado. Aí eu passei para animação cultural, a casa também fechou, né? E continuei como animador cultural e fazendo livros, escrevendo poesia e tal o tempo todo. Foi aí que me deu a maior possibilidade. Aqui é um poema com uma cara baixadense, da Baixada Fluminense, né? Mamão verde ou jurubeba feito de ló ensopado, cará de corda ou moela, broto de abóbora ou de bambu. Davam que nem mato, que nem arame farpado, lastrava que nem bertalha, feito lobo-lobo, feijão guando, ora pronobe ou caruru. E quem nada sabia, aprendia saboreando nas terras de Iguaçu. E o momento da poesia em Nova Iguaçu não era muito explosivo, era bem quieto. E a gente conversando, estava eu, estava a Sil, estava a Silvia Regina, que é atriz, né? A Silvia Regina, na época, ela falou, poxa, a gente está tão fraco de movimento de poesia em Nova Iguaçu, poderia se fazer um movimento, vamos tentar. Eu falei, vamos embora. E aí, então fica por tua conta. Eu vejo parte do teatro, você vê aí poesia, né? Falou. Aí a gente criou o Encontro de Poetas e Afins. O nome Encontro de Poetas era como se fosse uma roda mesmo de poetas, e afins seria todas as afinidades possíveis em relação àquilo. O que é o afim? É o músico que vem, é o artista plástico que expõe, o ator de teatro com jograis ou esquetes de teatro, né? Aí, quer dizer, a gente tentou fazer alguma coisa onde o microfone fosse aberto, né? Para qualquer pessoa que quisesse falar o seu poema, chegasse no microfone e falasse, e, ao mesmo tempo, a gente entremeava com um músico que estivesse presente, né? Dando uma canja, ou a esquete teatral, se alguém quisesse fazer, ou o artista plástico que quisesse expor no momento ali. Então, a gente foi unindo mais ou menos isso, né? E a gente também quis dar oportunidade para todos que tivessem livros publicados que apresentassem o seu livro. Então, sempre tinha alguém com um livro, ou morador da Baixada, como todos estiveram, ou pessoas que circulavam pela Baixada. Então, vieram pessoas de fora, como Euclides Amaral, Ivan Rigg, Iverson Carneiro, mas todos com circulação pelo Grande Rio, Baixada Fluminense. Eles lançaram também os livros aqui, até porque alguns livros deles, que lançaram no Poetas e Afins, falavam sobre a Baixada também. A ideia era fazer com que as pessoas que têm a ver com literatura na Baixada Fluminense se conhecessem entre si. Então, às vezes, a gente chamava um poeta de Queimados, às vezes de Guapimirim, Caxias, Mesquita, Nilópolis, né? Para que os poetas se conhecessem entre si e soubessem que o movimento é grande, né? Porque, às vezes, a gente lança um livro, coloca para uma meia dúzia de amigos, digamos, né? Mas não faz com que o próprio livro circule no meio literário do local. A ideia do Poetas e Afins foi exatamente essa, fazer com que o escritor circule e a obra dele também circule e as pessoas passem a conhecer mais quem faz esse movimento cultural, artístico, dentro da região. Quando chegou 2020, por causa da pandemia, ele passou a ser virtual, né?
E por enquanto continua assim, sendo que esse ano, 2021, é o ano dos 10 anos, né, do Sarau. E são 86 edições já feitas até então. 2020 veio a questão da pandemia, então a gente pensou uma maneira que fosse mais a cara do Poetas Afins, né? Uma coisa mais de reunião de amigos mesmo, né? Então a gente fez esses encontros remotos pelo Zoom a partir de maio. Aí, a princípio, maio, junho, julho, a gente deixou assim solto, né? E a partir de agosto a gente foi fazendo temas, né? A gente homenageou e falou sobre, conversou Bukowski. No setembro a gente pegou os poetas que suicidaram-se, né, por conta do Setembro Amarelo. Mas o haikai, eu nunca me aprofundei muito em haikai, né? Eu me aprofundei uma época por causa da Olga Savary, no Rio, que ela pediu haikais de todo mundo, eu mandei alguns para lá. Mas, assim, fazia uma produção meio que bissexta, né? De vez em quando. Aí depois eu fiz esse livro, né? De haikai em 2011. Teve pessoas que já fizeram aqui, o Rui Efraim Peixoto fez, teve outras pessoas que desenvolveram, mas também bem pouco haikai. Livro mesmo não tinha nenhum até então. Se bem que existe a Benedita Azevedo, que mora em Magé, que é a Baixada Fluminense também, e ela consegue organizar e dirigir 2 grêmios de haikai, um em Magé, que é o Sabiá, e outro no Rio de Janeiro, no Flamengo, que é o Águas de Março. E eles produzem livros por esses 2 grêmios. Livros coletivos, né? Como eu participo e a Sil também, e ela também desenvolve livros dela. São lindos, maravilhosos, né? E haikai sendo uma coisa secular, eu acho que já tem mais de 600 anos que o haikai foi feito pela primeira vez no Japão. E até hoje a gente vem fazendo isso. E, pelo que me consta, o Brasil é um lugar que tem, assim, é o segundo país mais haikaísta do mundo, né? Primeiro é o Japão e segundo é o Brasil, exatamente pela migração japonesa para o Brasil. Às vezes, lembrando o lado social da poesia, a gente lembra que nós vivemos numa região. E tempos atrás, mais ou menos em 81, eu falava sobre uma poesia baixadense, né? Que tem a cara da Baixada Fluminense. Não é que toda poesia tenha que ser assim, ou que todo povo é estigmatizado, mas existe uma realidade, né? A cara do local. E a gente também, eu consegui desenvolver uma poesia baixadense falando sobre coisas da Baixada, sobre o lado político, o lado social, o lado da pobreza, o lado da exploração, coisas assim que a gente vê no dia a dia, né? Um trem lotado, há pouco tempo atrás, a gente entrava num trem de trabalhadores que a gente vinha tão apertado ali que às vezes não tinha lugar nem para pisar no chão, tinha que ficar num pé só. Então, existem coisas que é da Baixada Fluminense, né? Não tem outro lugar da mesma forma. Pode pegar qualquer ramal, pode ser o ramal Japeri, o Belfor Roxo ou Caxias, que a realidade é aquela dali, né? Bem diferente de outros lugares. Em 96, eu lancei o Vermelho, e é um poema só, o Vermelho, um século de poesia, que fala sobre o século XX, desde o início do século XX até o final, pegando recortes do século também. Aí, quando chegou em 2000, eu falei, tem que lançar, porque existe um monte de pessoas dentro da Baixada que fizeram um monte de coisas e estão sendo esquecidos, né? Porque ninguém fala a respeito. Aí eu fui buscando um a um, mais ou menos, né? Como os nomes da nossa cultura, como os grupos culturais e folclóricos, como figuras culturais inesquecíveis,
como locais interessantes, culturalmente falando, e fatos inusitados que aconteceram na Baixada. Aí consegui fazer esse livro de crônica aqui em 2000. Então, a gente fazendo lá um encontro de animadores, fazer um levantamento de Iguaçu, as terras de Iguaçu, na época com 2 S's, né? Porque tinha todos os municípios ainda dentro de Iguaçu, eu fiquei incumbido de fazer o lado histórico, o apanhado histórico. Então, eu fiz lá umas 10 páginas de apanhado histórico. Depois que terminou a exposição, aquilo ficou meio que adormecido. E como a gente já tinha um computador, foi fácil, e a ordem era cronológica, né? Foi fácil continuar. Aí eu não parei. Aí eu levei 19 anos fazendo esse livro aqui. Fui pegando dados em todos os lugares que eu podia, né? De recortes possíveis para fazer a história de Iguaçu. Aí está aqui, são 412 páginas, né? É um livro muito procurado, as pessoas pesquisam bastante nele, né? E segundo alguns comentários, é um livro que veio trazer uma riqueza maior para Nova Iguaçu em termos de passado, né? As pessoas podem buscar um pouco mais e saber o que aconteceu aqui, né? Principalmente pelo lado cultural. Minha irmã, indo para a faculdade, conheceu o Raimundo Rodrigues, que é o artista plástico, né? Que na época ele era diretor de cultura, parece, na Casa de Cultura. E ele falou desse encontro. Aí ela lembrou logo de mim, que ela já sabia, né, que eu escrevia minhas coisas e guardava. Aí falou sobre esse encontro e fomos lá, nós duas, num encontro com a poesia. Aí encontrei o Moduan lá. E na época eu não falava poesia, né, no palco, era 1000 vezes mais tímida do que eu sou hoje ainda. Aí eu passava meus poemas, né, para alguém ler. Quem leu meu poema foi ele. Aí no final a gente, né, foi lá agradecer, boa noite, aquela coisa. Aí quando ele falou, né, o nome dele, Moduan, eu e ela, a gente ficou assim, Moduan, diferente. Eu era tão, assim, eu digo alienada, né, do que seria da história de Nova Iguaçu, da cultura, de tudo, que eu não conhecia nada. A partir desse encontro eu vim conhecer os artistas locais, né, e me inseri a eles. Eu também era uma artista local. Os amigos de antes, que quando nós nos conhecemos, ele deu uma sossegada, né? Ele era muito namorador e coisa e tal, mas a gente namorou muito, muito tempo, para, enfim, parar para pensar em construir juntos, comprar um terreno aqui, né, e construir. A gente namorou bastante. E, enfim, quando a gente estava no Bar Raízes, que isso foi uma ideia dele, né? Porque eu jamais teria uma ideia de pegar um bar, imagina. Mas eu embarquei com ele, assim, tipo, vamos nessa. Com 11 anos da gente juntos, a Marília nasceu. Acho que a gente namorou uns 8, 9 anos. Bastante. 8, Aí começamos a construir e tal, a casa, e quando a gente veio para cá, que assim, enfim, a gente, bom, podemos ter, né, a gente planejava, né, ter filho, então agora é o lugar, né, o momento, né, para isso. Legal. Aí, ele é muito sério, né, muito metódico, né, mas ele é um ótimo marido, ele não deixa faltar nada, é do tipo que gosta de ir no mercado. Eu encontro com ele no mercado, inclusive. Ele gosta, né? E é parceiro, mas assim, muito metódico também, não é fácil conviver, não. A gente tem, assim... Eu não sei se eu sou também, não sou fácil também, né? Mas acho que tem uma combinação boa aí, porque... Talvez eu tenha essa calma que falta a ele às vezes, né? Às vezes eu também sou mais nervosa do que ele, às vezes, por exemplo, para fazer uma entrevista.
como eu estava te falando, ele fala numa calma e eu já estou aqui toda... Para outras coisas, não, acho que nisso a gente se equilibra, né? Parceria. A gente é uma boa parceria. Eu vim muito crua, né, pro grupo, né? Eu não tinha nada de conhecimento de trabalhar assim em público, de produzir cultura, de nada, né? Foram coisas que eu fui aos poucos, né? Assimilando e fazendo. Entrei para animação cultural também, né? E a gente sempre envolvido com alguma causa. Aquilo que ele estava falando, né? Não só a poesia pela poesia, né? Mas também a gente se inseriu nos movimentos. Nada parecia, entretanto, seus olhos de acalanto relaxaram tanto o meu canto que fiquei mudo, num canto, tão sonho quanto a te olhar. Que encanto. Mas é diferente, né? Ter um pai que me fez conhecer um outro lado de Nova Iguaçu. Eu estudava no Monteiro Lobato, estudei lá o meu fundamental inteiro. E era chegar na biblioteca da escola e ter um livro do meu próprio pai na biblioteca da escola. Era diferente. E na hora de perguntar o que seus pais são, eles são, oficialmente a profissão deles são animadores culturais, né? Mas tinha sempre o que falar. Ele é poeta também, minha mãe e meu pai são escritores, têm livros publicados. E sempre foi assim, infância inteira. Até hoje né? Mas eu sempre gostei muito, porque foi crescer nesse meio, conhecer várias coisas que eu acho que se não fosse por eles, com certeza eu não conheceria. Crescer vendo as pessoas perguntando pro meu pai as coisas, porque além dele ser poeta, escritor, ele é um acervo agora também, né? Vem gente aqui e pergunta, isso aqui, aquilo, você tem esse documento, você tem esse registro, e ele e minha mãe tem. É divertido também. Mas essa é uma figura dele que é o que todo mundo conhece, né? Aqui em casa ele é assim, ele brinca, ele é bravo também, muitas vezes. Tem dia que ele chega do trabalho, ele já tá cansado e fica lá na cozinha fazendo comida, mas ele tá na cozinha, faz a comida, mesmo cansado. Ele é teimoso também. Mas eu e ele também temos muitas coisas parecidas. E aí eu acho que isso que faz que a gente às vezes se junte para fazer as coisas. A gente fica muito no quintal também, né? Eu e ele. A mamãe também, né? Mas na hora de mexer no quintal, assim, eu que ajudo mais ele. Teve agora, com essa pandemia que passou, a gente passou cimento no quintal, eu ajudei ele a misturar a massa e tudo mais. É bem divertido, na verdade, ter esses dois lados, né? E saber que esse lado mais família, assim, a gente conhece muito bem também. A cultura é a raiz da história do homem e a evolução dos grupos sociais. Mas vivemos tão materializados, será que a natureza não importa mais? Já devastamos o meio ambiente com a poluição das multinacionais. Já tomamos Coca-Cola ao invés de sucos naturais. Comemos hambúrgueres, hot dogs, ao invés de pratos regionais. Será que esquecemos o vatapá, a pamonha, o tutu, o munguzá, o cuscuz e o angu, a moqueca de peixe e o caruru lá no fundo dos quintais? E o samba-enredo de nossos carnavais? O baião, o maxixe, chachado, ciranda, o breque, o frevo, o maracatu, a embolada e as cantigas dos cafezais. O chorinho, o repente, o cordel, as trovas do cantador e do menestrel, das caatingas, dos cerrados e matagais, de todos os cantos do país. Fandango, bumba meu boi, folia de reis, é o folclore que definha dia a dia, pelas imposições internacionais desses dissabores artificiais. Mas a mestiçagem de nossa raça ainda hão de sustentar nossos portais. O índio, branco, o negro levantarão a cultura nos anais. O cafuzo, o mameluco e o mulato é a história que corre em suas veias
por essas terras tropicais.